Esse é o texto que nós iremos estudar nesta noite. Livro de Romanos, capítulo 8. Se os irmãos se lembram, na semana passada eu perguntei no fechamento do capítulo 7 de Romanos se éramos crentes sarkikós ou pneumatikós. Alguém se lembra do que significa essas duas palavras gregas que eu enfatizei várias vezes? Crente sarkikós ou crente pneumatikós? Os irmãos se lembram? Sarkikós, carnal. Pneumatikós, espiritual. E Paulo falou bastante sobre isso no capítulo 7 e continuará falando agora no capítulo 8. E é interessante que nós aprendemos também que até o apóstolo Paulo viveu esta luta da carne com o espírito. Tanto é que ele ficava irritado quando ele fazia tudo ao contrário diante daquilo que, como servo de Jesus, ele deveria fazer. Se você observar, veja no versículo 15 do capítulo 7, o que Paulo pôde dizer ali. Ele disse assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas aquilo que eu odeio. E nós vimos então muitas palavras de Paulo dentro desta batalha entre o Paulo antes de Cristo, depois de Cristo, e a sua luta entre a carne e o espírito, entre o sarkikós e o pneumatikós. Mas graças a Deus que Paulo terminou o capítulo 7, no versículo 25, dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, com a carne, a lei do pecado. Então o que ele pôde dizer? Que ele só conseguia vencer o pecado por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. E hoje, então, nós vamos abordar o capítulo 8, que Paulo falou para a igreja de Roma, mas eu quero abordar nesta noite só o versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler então? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque cremos que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando de uma forma muito especial aos nossos corações. Abençoe minha vida, ó Deus, na transmissão da Tua santa palavra nesta noite. Que o Teu nome seja mais uma vez honrado e glorificado neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus irmãos, antes de prosseguir, eu preciso dar uma síntese da diferença das traduções. Eu não sei se na sua tradução, o versículo primeiro terminou na palavra Cristo Jesus. E não tem a parte final, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos aqui que não tem essa parte final? Na tradução que vocês estão usando, acho que é uma boa parte aqui, né? Mas é interessante que este acréscimo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, de fato aconteceu. É um acréscimo, porque no texto original não existe esta segunda parte. Quando nós olhamos o texto mais antigo, aquele que está nos manuscritos mais fiéis do Novo Testamento, não existe esse acréscimo. E quem traduziu corretamente foi a versão NVI, a NAA, Nova Almeida Atualizada, e a ARA, Almeida Revista Atualizada, também traduziram corretamente em não colocar essa última parte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o que me chama a atenção ainda, que os manuscritos gregos mais antigos e confiáveis, o chamado Código Sinaítico e o Vaticano, também não contém esta parte final. E aí eu pergunto aos irmãos, será que então quem acrescentou essa parte falhou, errou, colocou algo que não era para ter colocado na Bíblia? Você vai encontrar muitas versões que tem essa parte que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como podemos então escrever agora, né, diante desse texto, melhor dizendo, entender e não escrever, por que há esta palavra a mais em algumas versões, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito? Se os irmãos olharem aqui, em momento algum, esse acréscimo está ferindo aquilo que o texto está ensinando. Por quê? Se vocês olharem
na Bíblia de vocês, em qualquer versão, veja o versículo 4. O versículo 4 vai mostrar exatamente essa expressão, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olharam aí? Verso 4 de Romanos 8? Então tem essa frase aí. Então, na verdade, o que nós temos que analisar é que todo acréscimo ou retirada que possa ser algo herético ou algo que não seja de Deus, simplesmente tem que ser aquilo que o texto não está dizendo. Então a Bíblia, irmãos, ela não teve erros na tradução, porque senão vamos dizer que tem erros. Não, pelo contrário. O que aconteceu aqui foi a mesma coisa que acontece em toda a Bíblia. Você vai ver que nos textos originais não existe título em cada capítulo. Se vocês olharem qualquer texto do Antigo e do Novo Testamento, aqueles textos que falam cântico de vitória, aí começa o versículo. Não existem esses títulos, não existem os subtítulos. Na verdade, tudo é um texto só, até mesmo sem capítulo e sem versículo. E aí o que aconteceu? Os copistas colocaram subtítulos, colocaram títulos. Se você olhar o Salmo 119, ele é campeão em títulos e subtítulos. São várias divisões colocadas dentro daquele mesmo número do Salmo 119. Então aqui, o que o copista fez? Ao traduzir o texto, ele simplesmente narrou aquilo que o próprio texto já está narrando. Então não houve falhas, houve sim um acréscimo daquilo que já fala, principalmente o versículo 4. Deu para entender, irmãos, por que há algumas versões que tem essa parte, que não andam segundo o Espírito, ok? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que Paulo estava dizendo aqui nesse capítulo 8, versículo 1? Paulo estava chamando a atenção da igreja de Roma para dizer exatamente o seguinte, que quem estava em Cristo Jesus não poderiam ter medo da condenação. E esse texto, irmãos, me fez lembrar de uma história muito conhecida de um certo homem que foi julgado por um assassinato. E aquele homem foi acusado de matar um outro homem. E diz a história que durante o julgamento, as evidências se acumularam contra ele. E a única coisa a seu favor é que até então ninguém havia encontrado o corpo da vítima. Então eles estavam assim, puxa vida, não tem corpo, não tem como julgar. Ninguém sabia ao certo se a tal vítima estava viva ou morta. Mas mesmo assim, este homem foi a julgamento por esse suposto assassinato. O seu advogado estava ali fazendo o que ele poderia fazer, ele tentou de tudo e ele sabia que era um caso difícil de vencer. Mesmo que as evidências apontavam para o seu cliente, não tinha corpo. E aí, conforme o julgamento prosseguia, ele então sabia que estava tudo contra o seu cliente, e no último momento, no último discurso, ele dirigiu-se ao júri e às pessoas reunidas, e ele disse o seguinte: senhoras e senhores, e ele olhou para o relógio, e depois olhou para cima novamente e disse, daqui exatamente a 1 minuto, o homem que vocês dizem estar morto, que o meu cliente matou, vai entrar por aquela porta. Neste exato momento, contem aí, 1 minuto. E diz que todos começaram a olhar para a porta e começaram a ficar ansiosos. Bom, se o homem vai entrar, então não houve assassinato e ele não pode ser condenado. E todos ficaram aguardando com grande expectativa o suposto morto entrar. 1 minuto passou. A porta não se moveu, nem 1 milímetro, ninguém chegou. E foi naquele momento que não houve som, não houve movimento, aqueles murmúrios começaram entre as pessoas que estavam ali, os jurados também ficaram conversando, e aí o advogado de defesa, já com um olhar presunçoso, com o rosto mais alegre, ele disse, pois é, vejam vocês ainda estão com dúvida se o meu cliente realmente é um assassino, porque vocês tiveram dúvida de que realmente haveria um morto, porque se vocês não tivessem dúvida, vocês não ficariam olhando para a porta, esperando entrar o suposto homem que foi assassinado. Então, não tem como, se todos olharam, vocês estão com dúvida, de fato meu cliente é inocente. E todo mundo ficou olhando, realmente faz sentido o que ele está falando. Ficaram impactados com a sabedoria daquele advogado de defesa, não puderam contestar muita coisa. Então o júri se retirou e foram para uma sala, anexo para a deliberação, e foi necessário talvez 5 minutos no máximo, e eles voltaram. O juiz então perguntou para o júri,
O que vocês dizem, então, a respeito do veredito desse rapaz que está sendo condenado por assassinato? E aí o representante do júri se levantou e disse: meritíssimo, nós consideramos o réu culpado da acusação. Aquele advogado, ele ficou perplexo. Peraí, culpado? Eu não acabei de provar que existem dúvidas razoáveis na mente de vocês sobre o meu cliente? Como que vocês podem condená-lo porque ele matou alguém, se vocês mesmos estão em dúvida se essa pessoa está morta ou não? E ele disse: vocês não olharam para a porta? Vocês não tiveram a expectativa de que ele pudesse entrar por ali? Foi então que o representante do júri disse: de fato, todos nós olhamos para a porta sim, com a expectativa de ver a pessoa que achamos que foi morta chegando na porta. Mas uma diferença aconteceu. O seu cliente foi o único que não olhou para a porta. O seu cliente não olhou em momento sequer para a porta, porque ele tem certeza de que o homem está morto. Esse veredito mostra que aquele homem realmente era culpado. Ele agiu como culpado. E, meus irmãos, quando a pessoa é culpada, ela age dessa maneira. Você pode tentar defender aquela pessoa de todos os modos, ela sempre vai agir de uma maneira que ela mesma se entrega. Quando Paulo estava falando aqui em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo estava dizendo que em Jesus Cristo nós não estamos mais debaixo da culpa. Mesmo eu e você sendo culpados do nosso erro, Jesus, Ele tomou o nosso lugar, Ele nos fez livre para sempre. Por isso que Paulo disse: irmãos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que me chama a atenção ainda, meus irmãos, que a palavra que Paulo usou aqui na língua grega para condenação é a palavra catacrima. E catacrima significa punição por causa de algum erro. Aí eu pergunto à igreja: qual a diferença entre punição e condenação? Porque no texto foi traduzido como condenação, mas a palavra é catacrima, punição. Qual é a diferença? Tem diferença ou não tem? Tem. Porque condenação é o quê? É a sentença judicial formal que declara o réu culpado de um crime, ou seja, ele foi condenado. E o que é a punição? É a pena, ou seja, é a sanção concreta imposta como consequência dessa sentença judicial. Em síntese, o que é isso? A condenação é o ato processual jurídico. Isso é condenação. Punição é a aplicação prática do ato processual jurídico, ou seja, é a aplicação da penalidade, ou é prisão, ou é multa, decorrente da condenação. A pessoa foi condenada e, ao ser condenada, ela será punida. Então, quando Paulo está falando, ele não está dizendo de condenação, ele está falando de punição. Porque, irmãos, quando falamos em punição, a ideia é de algo que não tem mais volta, não tem mais como recorrer àquilo que já foi definido. Ou seja, a pessoa foi condenada, sentenciada, acabou o julgamento, agora é só sofrer punição. Então, na verdade, o que Paulo estava falando era que em Cristo não há mais punição por causa da lei, porque a lei nos condenava. A lei nos deixava claro que nós não tínhamos mais jeito. Todos nós estávamos debaixo desta lei. E a Bíblia nos ensina em Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a lei nos condenava, mas Cristo veio, sofreu a punição desta condenação sobre ele. Então Cristo sofreu a nossa punição. Ele tomou sobre si os nossos delitos, Ele assumiu a nossa culpa e também o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas infelizmente, irmãos, muitos querem continuar na punição em suas vidas porque não entregaram suas vidas de verdade a Jesus Cristo. Estão nas igrejas, mas não se entregaram, ainda estão vivendo como condenados. Preferem viver debaixo da condenação da lei. Porque quem entrega a sua vida de verdade a Jesus não tem mais condenação. Quem é de Jesus não tem mais medo desta condenação. Quem é de Jesus não tem mais medo da punição diante desta condenação. Porque Cristo carregou a nossa punição.
E por outro lado, infelizmente existem pessoas que mesmo sendo crentes, simplesmente vão procurando algumas igrejas porque acham que há alguma maldição sobre a sua vida. Você já viu pessoas falando isso? Pastor, eu fui na igreja tal porque lá eles fazem um culto de libertação e quebra de maldição, quebra de condenação. Irmãos, isso é mentira. Isso é algo diabólico. A Bíblia nunca fala sobre isso. Será que o crente que foi lavado pelo sangue de Jesus, ele pode ser atingido por uma maldição, por uma condenação? Se a condenação que estava sobre nós, Cristo pagou o preço, nós não somos mais condenados, nós não somos mais punidos, porque Jesus passou tudo isso naquela cruz. E aí as pessoas falam, pastor, mas eu sinto que tem um olho gordo sobre a minha vida. Vocês acreditam que eu já ouvi pessoas falando isso? Pastor, eu acho que alguém fez um feitiço sobre a minha vida. Eu acho que a pessoa deve ter feito alguma macumba ou coisa semelhante sobre a minha vida. Meus irmãos, a pessoa pode ter feito, mas não vai ter efeito. Porque o crente em Jesus, ele é livre. O crente em Jesus não está debaixo de maldição. Ele está debaixo da bênção do Senhor para sempre. Isso é um absurdo crer que há crentes que acreditam em maldição. É mais uma forma das pessoas com mais intenções ganharem dinheiro na custa do povo. Tão sofrido. Povo que às vezes não tem lido a Bíblia, por isso são levados pelas palavras desses pseudos pregadores. Para os irmãos entenderem, abra sua Bíblia em Números capítulo 22, veja que coisa incrível. Lembram de Balaão? Sempre falamos um pouco da história de Balaão, mas existe muita gente hoje em dia agindo como essa história. Números 22, versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Números 22, 5. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem que Balaque dizia foi: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar o quê? Uma maldição contra eles, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo, de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. E disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo, de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Irmãos, acho incrível que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe, ele simplesmente envia mensageiros para Balaão, que era um vidente, que era um mago naquela época, e ele diz que ele tinha que amaldiçoar Israel. Agora eu pergunto aos irmãos, ele conseguiu amaldiçoar Israel? Sim ou não? Só ler o texto todo. Jamais. Ele não pôde amaldiçoar Israel, porque Israel era um povo abençoado e protegido por quem? Por Deus. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que eu e você somos parte de um povo abençoado. Eu e você, como igrejas do Senhor, somos protegidos por Deus. Por isso que nada e ninguém poderá amaldiçoar quem é abençoado por causa do sangue de Jesus que veio sobre nossas vidas. Não tem condições de achar que, pastor, pode acontecer uma maldição. Não há maldição, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A Bíblia é clara e Paulo estava falando sobre isso. Tanto é que Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, lá no verso 35 e diante: quem nos separará do amor de Deus?
em Cristo Jesus. Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, fome, nudez, ou seja, Paulo estava dizendo que uma vez que nós somos de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não há nenhuma possibilidade de vir maldição sobre o povo de Deus. É por isso que nós não temos medo do mal. Nós devemos sim ser prudentes e lutar contra o mal, mas nós não temos que nos preocupar, porque esta vitória já foi garantida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas infelizmente eu vejo pessoas, irmãos, que ainda têm dúvidas sobre isso. Aí levam foto para o pastor orar. Irmãos, eu já passei por isso. Pastor, está aqui a foto do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu marido. E o senhor pode fazer uma oração para de repente tirar alguma maldição que está sobre a vida dele? Pessoas que levam roupas de parente para o pastor ungir. Pessoas que levam óleo que foi consagrado para unção, para ungir alguém em casa. Pessoas que estão comprando sabonetes ungidos, sapatilhas ungidas para chutar trabalho de macumba. Até isso estão vendendo. Colocando copo de água sobre a TV, sobre o rádio, para a pessoa receber uma oração de um pastor, e aí aquilo ser abençoado. Irmãos, eu digo sempre para as pessoas, isso não é cristianismo, isso é feitiçaria, isto é macumba pura, não tem nada a ver com cristianismo, porque em Cristo nós somos livres, em Cristo não há maldição, em Cristo nós temos a plena certeza de que somos mais do que vencedores. E meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas aceitando essas coisas no meio da igreja achando que é certo. Meu irmão, minha irmã, o crente precisa entender que não há maldição sobre nossas vidas, porque nós somos em Cristo verdadeiramente livres para sempre. Nós temos que crer que somos um povo a quem Deus libertou, abençoou e nós somos livres. É como aquele soldado que quando ele dá baixa ali no exército, ele está saindo do quartel e aí ele passa de frente para o capitão, agora ex-capitão. Pela lei, agora que ele deu baixa e encontrou-se com o seu ex-capitão, ele precisa fazer continência para o seu ex-capitão? Sim ou não? Pela lei? Não. Ele ainda está à disposição do capitão? Não. É por isso que depois da baixa, ele pode passar com um sorriso diante daquele capitão e dizer, oi, tudo bem com o senhor? Falar como uma pessoa comum, como um civil. Porque aquele capitão agora não é mais senhor da sua vida, porque ele não serve mais aquele exército. Ele não faz parte mais do comando daquele capitão. Ou seja, ele está livre daquela exigência. Então, irmãos, de forma parecida, como crentes em Jesus, nós não estamos mais debaixo da autoridade do reino do mal. Nós estamos debaixo da autoridade do nosso general imbatível, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É por isso que nós não temos que ficar preocupados com aquilo que o mal está tentando fazer contra as nossas vidas, porque nós somos protegidos, amparados e abençoados pelo Senhor Jesus para sempre. Infelizmente, muitos se esquecem disso e às vezes estão agindo como o povo de Israel no deserto, querem voltar à velha forma, à velha vida que viviam no Egito e acabam escolhendo viver pelo exército do mal, do pecado. Preferem a vida de sarquicós, de carnalidade, do que a vida de pneumaticós, de espiritualidade. É por isso, meus irmãos, que para essas pessoas que aceitaram a Jesus, pessoas como eu e você, nós temos esta certeza, não há condenação, não há punição, não há maldição, porque nós estamos livres de toda ação do mal, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo estava dizendo isso para aquela igreja, vocês não fiquem preocupados mais com a condenação da lei, e muito menos com a punição sobre a vida de vocês. Lembre-se disso, Jesus é Senhor da vida de vocês, e por isso que vocês não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nós podemos desfrutar dessa liberdade que Cristo nos oferece todos os momentos. Nós somos livres, nós podemos escolher muitas coisas, mas as nossas escolhas não serão escolhas baseadas na carne. Tudo aquilo que nos atrapalha a viver uma vida consagrada aos pés de Jesus é jogado por terra. É por isso que a palavra de Deus nos fala que eu e você temos que nos livrar de tudo aquilo que é
peso do pecado. É esses embaraços que podem, em certos momentos, atrapalhar a nossa carreira cristã. É aquela ideia que vem no coração da pessoa dizendo: ah, pastor, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? É aquela ideia de que, ah, pastor, eu acho que Deus foi injusto diante da adversidade que eu estou vivendo. Por que Ele permitiu tudo isso acontecer comigo? É aquela ideia de que nada certo acontece na sua vida, mas ela fala: mas eu sou de Jesus, mas parece que minha vida só está andando para trás. É a pessoa que começa a falar: pastor, eu entendo o senhor pregando sobre perdão, mas para mim, perdoar é só para fracos. Eu ouvi isso de uma pessoa e ela deixou claro: eu não vou perdoar, porque perdoar para mim é para fracos. É a ideia de que as pessoas simplesmente falam: pastor, eu não consigo vencer, eu não vou sair dessa situação. Ou seja, ela mesmo decretou a sua derrota. Ela não consegue reconhecer a soberania e o poder de Jesus. É por isso que vive numa prisão emocional, uma prisão que fica escravizando dia após dia. São pessoas tímidas na fé, frustradas na fé, pessoas que quando passam por lutas, por perdas, não conseguem se reerguer. Meus irmãos, como ser humano, nós podemos passar por todas essas situações, mas com uma certeza: que somos seres humanos lavados pelo sangue de Cristo. Então nós podemos vencer esses medos, vencer esses sentimentos ruins, porque Jesus Cristo nos livrou da condenação, da punição. Ele tomou sobre si toda a nossa culpa. Isso deve trazer paz ao nosso coração. E a certeza que temos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez olhar para esse texto de Romanos 8:1, nós precisamos entender exatamente o que estamos fazendo na nossa vida cristã. Será que nós estamos carregando alguns pesos na nossa vida cristã, achando que nós temos que resolver esse peso, vou carregar esse peso, eu tenho essa culpa? Será que você ainda não lançou sobre Cristo e disse: Senhor, aqui estão todos os meus sentimentos, aqui estão tudo aquilo que eu senti durante toda a minha vida, que eu sei o quanto eu falhei diante de Ti, só que eu creio que o Teu sangue derramado naquela cruz foi suficiente para me libertar de toda a condenação e de toda a punição para sempre. Talvez você tenha algum embaraço na sua vida, talvez você esteja passando por momentos de sofrimento, de dor, lágrimas que você tem derramado. Olhe para Cristo, veja o quanto Ele te ama, veja o quanto Ele se entregou por você e ainda continua trabalhando para o seu bem. E entenda isso: Deus, somente Deus, é aquele que sabe da nossa dor mais do que nós mesmos. Ele conhece a sua vida. E se você está entendendo hoje que não há condenação, não há punição, por que você continua então abatido, desanimado, sem forças para prosseguir? Paulo disse: não há condenação, não há punição para quem está em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Deus já entrou em ação para mudar a história, mas e nós? Estamos disponíveis para dizer: Senhor, faça na minha vida o que o Senhor quer. Pode quebrar, pode limpar, pode purificar. Como diz aquele hino: quebra minha vida e faça de novo, porque eu quero ser um vaso novo, um vaso de honra. Eu não sei como você está nesta noite, mas esse texto é um momento em que Paulo estava falando para aquela igreja: vocês estão tão preocupados com a condenação da lei, mas a condenação da lei já foi aplicada em Cristo. Ele recebeu a punição naquela cruz. Por isso que Paulo vai terminar dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo termina esse capítulo 8, que nós vamos estudar ainda, falando exatamente a manifestação do amor de Deus, do poder de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Se você se sente debaixo de alguma opressão, se você sente que há alguma maldição sobre a sua vida, clame a Deus agora e diga: Senhor, tire esse pensamento de mim, porque eu sei que não há maldição, não há condenação, não há punição sobre a minha vida, porque Jesus tomou sobre Ele toda a culpa que eu tinha. Jesus me deu liberdade, Jesus me deu vida e vida em abundância. Você pode dizer isso para o Senhor agora? Então, alivia o teu coração, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu confesso que eu estava preocupado, carregando fardos que não são meus. Eu creio que o Senhor me perdoou
de todos os pecados. Eu creio que o Senhor carregou sobre si toda a minha punição naquela cruz. O Senhor me deu liberdade, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu alegria. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, tire do meu coração qualquer sentimento que me deixe com dúvida, que me deixe talvez preocupado. Tire do meu coração, ó Deus, este sentimento de que eu ainda estou debaixo do domínio do pecado. Diga para o Senhor: Deus, eu sei, como Paulo também sabia, que há uma luta diária entre a carne e o espírito, mas eu creio que maior é o Senhor que está na minha vida do que aquele que governa este mundo. O Senhor cuida da sua história. O Senhor sabe dos seus erros. O Senhor conhece as suas fraquezas. O Senhor sabe de cada pecado que você tem cometido. Mas Ele diz para você: olhe para mim. Olhe para o sacrifício de Cristo naquela cruz. O sangue dele derramado ali foi para tirar da sua vida a condenação, a maldição, a punição que você merecia. Então consagre a sua vida e diga: Senhor, eu não quero mais viver segundo a carne, eu quero viver segundo o Espírito. Peça perdão ao Senhor. Diga a Ele de todos os erros que você tem cometido. Dê nomes aos seus pecados. Pode falar com o Senhor, porque Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de você e de mim, dos nossos lábios, os pecados que temos cometido. E aí nesse momento que Ele está dizendo: você está arrependido? Então a partir de agora, eu estou te dando uma página em branco. Não há condenação sobre a sua vida. Não há punição sobre a sua vida. Porque Jesus, com sangue precioso, está sobre a sua história para sempre. Se você consegue descansar nisso, agradeça ao Senhor agora e diga: obrigado, Jesus. Obrigado porque não há condenação. Não há mais punição sobre a minha vida. Porque eu não pertenço mais ao exército do mal. Eu pertenço ao exército imbatível do meu general glorioso, Jesus Cristo. Se você ainda tem dado continência para o exército do pecado, pare com isso hoje em nome de Jesus. Encha a sua vida com a presença de Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, porque assim você vai ser cheio do Espírito Santo e você se tornará também parte de um exército imbatível. Eu não sei o que você sente hoje. Talvez você se sinta mal diante do que você fez. É só confessar o seu pecado ao Senhor. É só dizer ao Senhor: Pai, eu não quero voltar a cometer esse mesmo erro. O Senhor te perdoa. O Senhor abençoa a sua história. O Senhor te dá uma nova história a partir desse momento. Você quer fazer isso? Vamos orar. Obrigado a Deus, porque nós cremos que não há condenação, não há mais punição para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado a Deus, porque nós não cremos em sorte ou azar, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em feitiçaria, em macumba, não cremos em trabalho de magia negra sobre nossas vidas, porque nós somos um povo abençoado e cremos, Senhor, que ninguém poderá amaldiçoar aqueles que são abençoados do Senhor. Obrigado porque a tua igreja, ela é abençoada e será abençoada para sempre. Obrigado a Deus porque nenhum mal virá sobre a tua igreja, porque o sangue de Cristo é que nos cobre, é o Senhor que nos protege de todo o mal. Obrigado a Deus porque o Senhor protegerá a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Obrigado a Deus porque o Senhor nos diz na tua palavra mais de 360 vezes: não temas. E por isso nós podemos sair daqui hoje, ó Deus, com os corações cheios de alegria, com esta certeza de que não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. O Senhor cuida da nossa vida. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entender que o Senhor nos fez homens e mulheres livres em Cristo Jesus, e o seremos para todo sempre. Obrigado pelo livramento, obrigado pelo preço tão grande que foi pago naquela cruz. Obrigado, Jesus, pela liberdade que temos de poder falar do teu amor
e de viver o cristianismo aqui nesta terra. Senhor, a oração da tua igreja é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vier, queremos, ó Deus, honrar o teu nome, queremos levar orgulho para o Senhor como homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, que não vivem mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Eu faço esta oração em nome de Cristo, a razão pela qual estamos aqui, a razão das nossas vidas. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Você pode dar um abraço em quem você não deu um abraço nessa noite, desejar a ele, a ela, uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma noite abençoada e alegre, que você é livre em Cristo Jesus. Nós vamos nesse momento